Olá, ouvintes! Eu sou a Ista de Souza, estou cursando o primeiro semestre de Publicidade e Propaganda e nos foi proposto a gravação de um podcast sobre rádio e TV. E hoje eu estou com dois convidados especiais, a dona Antônia e o seu Francisco, que vão nos falar a sua relação com o rádio tanto no passado quanto nos dias atuais. Conheci o rádio na época de 1972. Então, para mim, foi uma emoção, né? Eu fiquei muito feliz, porque a gente não tinha meio de comunicação nenhum. Aí aquilo para a gente era uma novidade, né? Ouvia programas, noticiários. As minhas tias, que como também não tinha na casa dela, elas iam lá para casa para ouvir os programas, ouvir as músicas que tocavam naquela época. Era uma coisa bem interessante. Para a gente foi uma novidade, porque até então a gente não sabia notícias de nada dentro do próprio país, né? A gente não sabia nada. Através disso, a gente ficava sabendo de todas as coisas que estavam acontecendo, né? Para o senhor, qual foi a primeira relação com o rádio? Então, a primeira vez que eu vi um rádio, eu nem sabia que existia rádio, eu não entendia. Aí eu, criança, cerca de uns 6 anos, não sei, 6, 7 anos, a minha mãe foi na casa de uma amiga e me levou, né? Aí chegou lá, na casa dessa amiga, tinha rádio lá. E eu não sabia, eu não entendi o que era rádio, eu não sabia que existia. Aí vi o rádio estava ligado quando nós chegamos lá, e ligado em cima de uma mesa, e aí eu fiquei olhando para aquela fala, eu imaginava que era atrás do rádio. Eu olhava e não via nada. Aí eu pensava, será dentro do rádio? Tem gente dentro do rádio conversando, mas não cabe ninguém dentro de um rádio, dentro de um ovinho desse aí. Um rádio daqueles mais grandes, rádio sempre, né? Aí, para mim, foi uma grande novidade. Eu fiquei, sabe, muito pensativa aquela coisa lá, conversando e não tinha ninguém, não via ninguém. Aí eu fiquei, assim, muito pensativa aquela coisa lá, como é que podia, né? E é isso. E pelos anos, mais ou menos, eu imagino que foi mais ou menos em 1963, 1963, mais ou menos por aí, esses anos. E aí fiquei assim, né? Aí foi a primeira vez e aí depois só tinha rádio nessa casa lá, porque eu não entendia que ninguém vizinho tivesse rádio, eu nunca vi, nunca tinha visto. Demorou muito do senhor ter rádio depois? Não, demorou porque ninguém comprou, a gente não podia comprar, meus pais não podiam comprar rádio. Aí fiquei até os 18 anos, isso era no Nordeste, na cidade pertinho, no interior, pertinho da cidade de Picos, Piauí, a 33 quilômetros de Picos. Aí a gente não tinha condição, meu pai não tinha condição de comprar um rádio. E aí eu completei minha idade de 18 anos, aí eu vim aqui para São Paulo, aí consegui, com 5, 6 meses, comecei a trabalhar logo quando cheguei, aí logo mandei um rádio para o meu pai, lá no Nordeste. Foi uma novidade quando chegou esse rádio lá. Foi um grande prazer dele lá, de todo o pessoal da família. E é isso. Foi mais ou menos que eu mandei, foi em 1975, isso eu lembro. E foi isso, é isso. O senhor já estava aqui em São Paulo? Já estava em São Paulo. Eu vim em São Paulo em outubro de 1974. Aí já logo eu comecei a trabalhar. Aí logo já, no comecinho do ano de 75, uns 6 meses que eu estava aqui, 5 meses, uma coisa assim. Eu já comprei esse rádio, fui lá no Brás comprar esse rádio, com pessoas, colega meu que já sabia andar aqui em São Paulo, foi comigo lá para comprar esse rádio, que eu não sabia andar, comprei lá no Brás de São Paulo aqui, e mandei para o Nordeste, foi uma grande alegria para meus pais e familiares, né? 1975 que eu mandei esse rádio. E para a senhora? Então, para mim era bom demais. As crianças, adolescentes, né? Gostavam de ouvir uma música. Também notícias, porque nessa época eu já estudava, mas era em escola de interior, né? Então não tinha muito o que saber de outros municípios, de outros estados. E através do rádio a gente tinha mais conhecimento, até mesmo para
para se adaptar melhor na escola, ter alguma oportunidade de saber mais o que estava passando dentro do próprio estado que a gente morava também. Sim. E do Brasil, inclusive nas notícias do Brasil, eu ouvia as notícias, os noticiários. As meninas gostavam de ouvir as músicas, dançavam na sala, ouvindo as músicas. Era assim, as minhas tias, né? E foi muito bom a descoberta do rádio, viu? A senhora tinha mais ou menos quantos anos quando teve o primeiro rádio? Eu tinha 11 anos. Assistia novela, ouvia novela? Então, eu não tinha conhecimento ainda nessa época que dava para assistir novela. Eu não assistia novela no rádio, mas depois eu fiquei sabendo que muitas pessoas ouviam novela através de um rádio. Era mais para notícia, então? Era mais para notícia e programas assim de música, musical, essas coisas, né? Então, quando o senhor veio para cá, viu que o rádio era mais comum aqui em São Paulo do que lá no Piauí, por exemplo, né? Para adquirir ele? Isso. Sim, lá a gente nunca conseguiu comprar um rádio. Meus pais não tinham condições. E aí era assim. Aí quando cheguei aqui, em São Paulo, em 1974, no fim do ano, pelo mês de outubro, pelo mês não. Cheguei 23 de outubro de 74. Aí quando foi mesmo pelo mês de março de 75, consegui comprar esse rádio. Quando cheguei com um mês, já comecei a trabalhar, já deu tudo certo as coisas. E aí já mandei esse rádio pelo mês de março de 1975. E foi tudo quanto foi bom. A gente, naquela época, um rádio era uma grande novidade mesmo. A pessoa comprar um rádio é difícil, hein? Era difícil. Pois é. O senhor lembra de algum momento que passou na rádio? Uma Copa, alguma notícia que marcou? Não, nessa época não. Nessa época não, porque eu só vi, me recebia lá esse rádio conversando, que foi na casa dessa amiga da minha mãe, pelos anos 1963, mais ou menos. Aí não, quando depois que eu vim para cá, que mandei o rádio, que aí, quando eu cheguei lá a primeira vez, em maio de 1976, aí já tinha o rádio lá. Aí tinha um correspondente do interior que chamava, lá na cidade de Picos, chama rádio, né? Tinha a rádio que tinha programa 2 vezes por dia, correspondente do interior, dando as notícias, né? Às 11h30 do dia, às 11h30 da manhã e às 5h30 da tarde. E eu achava muito bom esse programa, porque era o programa e aí dava aquela paradinha, tinha aquela música de Noca Acordeon. Sempre dava paradinha e botava um pouquinho da música. Aí dava uma paradinha e começava a falar de novo o programa. Era meia hora de correspondente do interior, às 11h30 da manhã e meia hora às 5h30 da tarde. Todos os dias. E eu gostava muito demais, porque além do correspondente ser... O rapaz tinha uma voz muito bonita e os avisos eram muito bons. E a gente também queria saber dos avisos, né? E também na hora que ele parava, que botava a tocada, era a coisa melhor que a gente achava. Todo mundo achava bom aquela estocada. Noca Acordeon. E qual o nome do radialista que falava? Era Zé, mas Zé Alpido. Zé Alpídio. Zé Alpido, o nome do... Zé Alpídio, eu acho que é Alpídio. É uma coisa assim, Zé Alpido, mais ou menos assim. Ele era um comentarista muito bom. Ele falava bom e tinha uma voz muito boa, todo mundo gostava. É que nem hoje fosse, saiu da arte do futebol, o Galvão Bueno. O Galvão Bueno, para mim, foi um comentarista muito bom, gostava muito do Galvão Bueno, muito, muito mesmo. Quando ia ter o Jogo do Brasil, que ele começava aquele programa e findava, era a coisa melhor que eu achava, aquele artista, Galvão Bueno. É que nem hoje também no Jornal Nacional, o Boni, não é? O William Boni. Para mim é um correspondente muito bom, que eu acho. Ele sabe, ele fala explicadinho e é uma fala bonita, a fala do Boni também. É isso. E a senhora lembra desse radialista? Ela também ouvia ele? Lembro que ele passava as notícias, tudo assim do município,
dava nota de falecimento, no conhecimento, quando tinha até as missas de sétimo dia, que o pessoal colocava nos avisos, ele passava pelo programa, ele avisava, né, para as pessoas ficarem sabendo. Era bom, muito bom. E o rádio foi um evento, né? Naquela época não tinha outra coisa, não tinha TV, não tinha nada. E o rádio foi o primeiro, depois que veio a TV, com muitos anos veio a TV. Ainda existe essa rádio em Pix? Eu acho que existe ainda. Ainda tem. É Radiodifusora de Picos. Só que esse correspondente, ele não trabalha mais, né? Esse de antigamente, Acho né? que não. Não trabalha, não. Eu não sei mais nada, eu vou Posso lá. falar? Então, aí esse correspondente do interior é assim, eu falei e a gente vai esquecendo, Deus que vai lembrando. É as pessoas que quisiam botar um aviso, escrevia num papel, chegava lá, ia falando e ele vinha escrevendo num papel. Tinha a pessoa lá de atender, não era ele na hora. Escrevia aquele papel que era para falar e pagava aquela porcentagem que tinha, que nem hoje fosse, vamos, de 5 a 10 reais cada aviso, cada pessoa. A pessoa falava o que era, aí tinha a pessoa lá de escrever, aí ia botando, aí usava isso tudo, e quando ele ia trabalhar no programa, ele ia pegando de um por um e falava 2 vezes. Falava 15 minutos, depois tinha uns 3 minutos de comercial a 4 minutos. Aí depois começava de novo, falava, toda vez falava 2 vezes. Toda vez, era 2 vezes que era para a pessoa, às vezes, sexta, a primeira vez e não decora, aí na segunda vez para decorar novamente, né? Para ficar uma coisa bem clara, né? O aviso. Cada aviso era 2 vezes. 2 vezes no aviso da manhã, das 11h30, e 2 vezes no aviso das 5h30. Cada aviso falava 2 vezes. Aí era assim, muito bom, muito bom. Então, voltando ao assunto, tinha um programa, que eu acho que ainda, não sei se ainda hoje existe, A Hora do Brasil, chamada. Que nesse programa era noticiado a todas as notícias que ocorriam dentro do estado, ou do estado não, do país. Aí todo mundo, o pessoal gostava também muito de assistir, era às 7 horas da noite, todas 7 horas da noite passava esse programa de notícias chamado Hora do Brasil. A senhora lembra de alguma notícia que mexeu com a senhora, que mexeu com o pessoal e através dessa notícia vocês comentaram? Lembra de alguma notícia em específico? No momento eu não lembro, mas se é aquela notícia do presidente que foi morto, ele morreu de acidente, né? Eu não lembro o nome dele, como que era? Kennedy, né? Não lembro. Tancredo Neves. Não. Tancredo Neves, que foi a morte aqui muito, Não, passou Tancredo. muito... Já estava aqui, rapaz. Já estava aqui em São Paulo, já. É aquele outro, como é Ernesto... Não sei o que, Castelo Branco. Como que era o nome? Que ele morreu de acidente de avião. Não tem problema, pode falar. Então, e o nome da rádio lá, de Picos, era Radiodifusora de Picos. Muito conhecido em todo o Piauí e em outras regiãozinhas. Pernambuco conhecia essa rádio, que tinha essa rádio, essa grande rádio, Picos, Piauí. Deu muito sucesso. Radiodifusora de Picos, Piauí. Pois é, eu não lembro no momento, mulher, o nome do presidente. E esse, eu tenho certeza que foi noticiado nessa Hora do Brasil. Só pra gente finalizar, então, como que é a relação de vocês hoje com a rádio? Vocês ainda ouvem? Gostam de ouvir notícia, alguma música, alguma rádio em específico que gosta até hoje? Às vezes, ultimamente eu não assisti mais, mas até o tempo que eu ainda assisti rádio, eu ouvia rádio, eu gostava muito, gostava de assistir a missa, ao domingo, e também aqueles outros programas. Como era o nome do programa? Meu Deus. Eu sei que eu assistia muito rádio antes de eu mudar aqui. Eu gostava, eu tinha um rádio chamava o rádio de mesa. Não, de mesa não. Como era aquele rádio pequeno? Sei lá. Eu sei que era pilha ainda. Era rádio de mão chamado. Eu assistia bastante lá, mas aí depois que mudei pra cá, não pega mais nada. E o senhor? Lembra, Rina, que eu... Aí hoje é o seguinte, a gente não assiste mais rádio, mas aí com a gente tem o celular que tem o YouTube, né? Eu gosto muito dessas músicas antigas, as antigas desde quando eu era solteiro, desde quando eu era rapaz. E até muitos anos por aí.
É que nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo de meia dúzia de cantor, que eu gosto muito da música, que para mim é lembranças. Aí eu ponho no YouTube e sei quando eu quero. Peço a música e passa. Por exemplo, Roberto Carlos, Zé Roberto, Paulo Sérgio, Odair José, José Ribeiro, Odair José, eu não sei se já falei, Odair José, e muitos, é porque a gente não lembra de todos na hora, mas é esses cantores mesmo que eu... Ainda hoje, sim, Barto Galeno, a música de Barto Galeno também eu gosto, porque foi meu sucesso quando eu era mais novo, né, o tempo do sucesso dele. Aí então, isso aí, todos esses aí eu gosto da música deles. Quando eu quero assistir de um, eu só boto no YouTube e puxo a música e assisto, porque eu gosto mesmo dessas músicas. Então, lembrando do tempo que ainda estava ouvindo, que eu ouvia rádio, eu lembrei, eu gostava de assistir muitos programas do padre Marcelo Rossi. E gostava bastante, todo dia assistia. E é isso, né? A gente foi largando mão do rádio depois que apareceu o celular, aí vai mudando para outra. Primeiro foi TV, mas ainda continuei. Depois, aí mudou para... A gente assiste alguma coisa, mas hoje em dia é só em celular mesmo. Mas o rádio foi muito importante na vida de nós, que já tem mais uma idade, né? E foi um meio de comunicação muito bom, inventado naquela época, né? Eu conheci o rádio na época de 1973, né? Meu pai não tinha, mas aí um cunhado dele tinha um rádio que ele comprou aqui em São Paulo, levou, aí ele ia vender o rádio. Aí meu pai comprou e foi através disso que eu tomei conhecimento, eu vi o rádio e ficamos tendo contato e em casa, né? Já tinha em casa mesmo. E era essa novidade, né, para as pessoas, né, que através disso a gente ficava sabendo o que se passava em todo o estado, no Brasil inteiro, até mesmo fora do Brasil, né. E foi bom, muito bom. Música, programa de musical, notícias, enfim. Era um meio de comunicação naquela época. Agradeço a participação da dona Antônia e do seu Francisco, que compartilharam suas experiências conosco. E para você, ouvinte, espero que tenha gostado. Até a próxima!